Uma das grandes novidades do Excel 365, do Office 365, mas neste caso do Excel 365, é ter tipos de dados vários. Nós não temos só os números inteiros e reais e os dados alfanuméricos e as datas cronológicas, aqueles dados clássicos que tivemos sempre no Excel para podermos tratar os dados, mas temos também dados, diversos tipos de dados que estão associados a bases de dados disponíveis na internet. Portanto, nós temos vários tipos de dados que podemos ver aqui assim em dados, são dados compostos, portanto tenho aqui tipos de dados e posso ver que tenho tipos de dados de química, de geografia, de anatomia, de universidades, de filmes, de química, de cidades. Tenho vários tipos de dados que me remetem, ao definir um dado deste tipo, remete-me para, ou afixa-me, dados que estão disponíveis em base de dados na internet. Portanto, tenho várias funções que me direcionam para bases de dados da internet. Por exemplo, se eu tivesse aqui estes 3 países, Portugal, França e Reino Unido, e quisesse saber a população, a área, a moeda, o código do país para fazer chamadas telefónicas e etc. Como é que eu tinha que fazer? Muito facilmente, seleciono os dados, vou a dados e em tipo de dados eu vou dizer que são do tipo geografia. E agora tenho aqui assim a ligação à base de dados. Portanto, posso dizer a abreviatura, posso dizer que quero também a área, posso dizer que quero a população, posso dizer que quero a população urbana. Agora, poderia querer calcular a população por quilómetros quadrados, portanto, será a população por quilómetro quadrado a dividir pela área. Posso querer também saber qual é a moeda e vou selecionar Portugal e escolho o código da moeda. Ou posso querer saber o código do país para chamadas telefónicas. Ou posso querer saber o PIB, como se fosse uma função, é uma função do Excel que me vai buscar os dados à respectiva base de dados, que já poupa imenso tempo e é muito mais cómodo. E posso querer saber também o PIB per capita, dizer que é o PIB a dividir pela população. E trato como se fosse uma fórmula qualquer do Excel, certo? E posso ter também o mesmo funcionamento, mas para outro tipo de dados, que são animais. Em certos casos, como ainda estamos numa versão de teste, uma versão beta, convém escrevermos os nomes em inglês. Então eu tenho aqui assim os nomes de alguns animais, vou defini-lo como tipo de dados animais. Vou querer saber a classe, portanto vou dizer que a classe e vou querer saber também, saber a ordem, portanto vou dizer na mesma, igual, ponto e ordem. E posso saber muitas outras informações. Reparem, eu posso pôr aqui assim uma quantidade de informações
tenho uma quantidade de funções para saber o nome comum, o reino, o nome científico, a espécie, várias, muitas informações. Queria saber o nome científico dos cães, etc. E temos também, muito interessante, para filmes. Portanto, relativamente a um filme, eu posso saber quase tudo. O realizador, o género, a data de estreia do filme, quem são os artistas, quais foram os papéis que desempenharam naqueles filmes, e etc. Portanto, só tenho que definir aqueles dados como filmes. E tenho agora que dizer que quero o diretor e quero também o género, ver o género daquele filme, o género, e posso querer também saber qual foi a data de estreia. Portanto, tenho que ter aqui assim a data de estreia do filme. Realce, não tem código, mas tem de ter a data. Tem de ter a data de estreia, não estamos a ver. Portanto, deve ser aqui. Release date. E cá temos Casablanca, é um drama, o Amarcord é um romance, The English Patient é um filme de guerra, The Shape of Water is adventure, o La La Land é um drama, etc. Os Ladrões de Bicicletas do Vittorio De Sica é um romance, etc. E para a anatomia também temos uma data de informações interessantes. Queremos saber quais são as funções destes órgãos e osso, então vamos definir como se fossem anatomia, são dados de anatomia, e eu vou dizer que quero saber a função, e quero saber qual é, por exemplo, o tipo, pronto, e cá temos a função, e temos que é um órgão, e o fémur é um osso, e temos muitas informações sobre cada um destes dados. Reparem que se eu oprimir ali no coração, tenho aqui uma quantidade de dados já sobre aquele órgão. E na química é que eu acho interessantíssima, uma vez que eu sei pouco de química, portanto acho muito interessante. Vamos passar isto para dados de um tipo texto, portanto seleciono, botão direito do rato, dizer converter para texto, e vou apagar estes dados, e agora vou converter de novo para dados do tipo química. E temos aqui os diversos elementos químicos, e ele diz hidrogênio, mas há várias coisas, portanto, o que é que quer? Quer um elemento químico. O lítio também quer um elemento químico, o sódio também,
o potássio também, tudo isto são elementos químicos, portanto eu quero estes elementos químicos e quero obter dados sobre estes elementos químicos. E vou dizer então o grupo seleciono e digo que é o grupo, quero o símbolo químico também, a mesma coisa, quero a valência, e ainda quero números na tabela periódica. E é relativamente rápido, é muito rápido que ele faz a ligação e vai buscar estes dados todos. E ainda relativamente a estruturas mais complexas, ainda mostra, ainda dá a estrutura 3D e a composição de cada um destes elementos. Portanto, diz ali a estrutura 3D, facílimo, portanto é sempre aplicado como se fosse uma função simples do Excel. Simplesmente por trás desta função tem o acesso à internet, à base de dados e tem a pesquisa na base de dados. E temos muitos outros tipos de dados. Temos também relativamente a universidades, por exemplo, se eu quisesse saber quantos alunos têm estas universidades, eu também posso definir como do tipo universidade, e posso, aí ele pergunta aqui assim, não reconheceu ali a Universidade de Londres, portanto eu vou dizer que é esta, e agora posso querer saber qual é o selo, da Universidade de Porto, não sei se tem também, tem o selo da Universidade de Porto, tem, se eu quisesse saber quantos estudantes tem cada uma destas universidades, aqui não gosta muito. Vamos procurar então outra informação. Quero saber qual é a localização, qual é o website da Universidade de Porto, qual é o site da Universidade de Londres. E acho estranho que não dê aqui assim da Universidade, quantos alunos tem a Universidade de Londres, mas deve ter aí ponto, website, Ceylon, location em Londres. Ainda tem aqui assim uma descrição sumária da Wikipedia. E devia ter também quantos alunos tem a Universidade de Londres, simplesmente não está a ir buscar os dados. Não tem, para alguns não tem. E eu julgo que estes tipos de dados vão ser estendidos a muitos outros, que realmente é fácil acedermos a estes dados, é cómodo, estando já dentro do Excel, não temos que sair para procurar no motor de busca onde estão estes dados, portanto é muito simples, é muito cómodo. Tratamos como se fossem uma função, como se fossem funções do Excel, portanto tratamos estes dados com funções do Excel. Simplesmente estes dados são dados do tipo objetos, são classes de objetos, em que nós temos para cada um destes dados nós temos uma série de atributos e de métodos. E julgo que estamos ainda numa fase inicial que vão estender muito estas funções, estes tipos de dados e as funções também.